Então, pessoal, esse capítulo 2, que trata da mecânica, conceitos básicos de cinemática e movimento uniforme, nós teremos 2 aulas sobre ele, tá certo? A gente dividiu ele em duas aulas. Hoje a gente vai tentar chegar em velocidade média e aí na semana que vem a gente começa a trabalhar movimento uniforme. Então, esse nosso capítulo 2, a gente começa a área da mecânica. A mecânica é a parte da física responsável pelo estudo do equilíbrio e movimento dos corpos. Já a cinemática, que é uma divisão da mecânica, ela é a responsável, tá certo, por estudar o movimento dos corpos sem se preocupar com as causas. A gente, no caso, vai estudar só características do movimento. Por exemplo, a gente sabe se a gente solta um corpo sólido próximo à superfície da Terra, ele cai, né? O que é que a cinemática quer saber a respeito da queda desse corpo? Nós vamos estudar na cinemática características do movimento, como, por exemplo, a altura em que o corpo caiu, distância percorrida ao longo da queda, velocidade com que o corpo atinge o solo, aceleração adquirida pelo corpo ao longo da queda. Então, são apenas características. Quando a gente chega lá na dinâmica, a dinâmica essa sim, ela está preocupada em saber o que foi que ocasionou a queda do corpo. Então, lá na dinâmica, a gente vai estudar com forças, tá certo? Saber qual é o motivo de corpos acelerarem, desacelerarem, caírem, por exemplo, ok? Dentro dessa dinâmica, eu ainda tenho a lei da gravitação universal de Newton, ok? E lá no finalzinho, a gente tem a estática, onde a gente vai estudar o equilíbrio dos corpos, sejam eles sólidos, sejam eles líquidos, tá certo? Nessa área aqui da estática, a gente estuda, por exemplo, empuxo, que é aquela força que os líquidos exercem sobre os corpos que estão imersos neles, e essa força atua de baixo para cima. Resumindo, é aquela tua sensação de leveza que tu sente ao ir banhar numa água profunda, tá certo? Vai levantar uma pessoa, tu tem a sensação de que essa pessoa ela está mais leve. Então isso a gente vai estudar lá na estática, ok? Então, como eu já falei para vocês, a cinemática é a parte da mecânica que trata do repouso e do movimento apenas descrevendo, né? Sem se preocupar com as causas. Essa cinemática, pessoal, ela ainda vai se dividir em 2 áreas. A cinemática escalar e a cinemática vetorial. A cinemática escalar, eu vou tratar movimentos apenas em linha reta, tá certo? Na cinemática escalar, eu vou tratar movimentos apenas em linha reta. E aí, lá quando a gente estava estudando grandezas vetoriais, uma aluna me perguntou, não me recordo agora quem foi, se a velocidade poderia ser tratada como uma grandeza escalar. Olha, a velocidade ela é uma grandeza vetorial. Só que às vezes a gente confunde, por quê? Porque quando a gente está trabalhando agora dentro da cinemática escalar, a gente não se preocupa em determinar a direção da velocidade. Então, por isso que a gente pensa que ela é uma grandeza escalar. Mas ela não deixa de ser vetorial. Apenas a gente está trabalhando numa única direção de movimento, que é a direção em linha reta. Tá certo? Já na cinemática vetorial, claro, a gente vai ter movimentos em mais de uma direção. Aqui é onde entra movimento, por exemplo, circular. E é onde entra associação de movimentos. Como, por exemplo, tu vai nadar, atravessar um rio numa correnteza, né? Então vai ter a tua velocidade mais a velocidade da correnteza da água. Então a gente tem que associar esses movimentos. Tudo se encontra aqui dentro da cinemática vetorial. Ok? Bem, pessoal, para a gente estudar a física, tem alguns conceitos que a gente tem que fixar. Uns são bem mais importantes do que outros. Então aqui eu vou trazer que é o primeiro, que é o conceito de móvel. Toda vez que vocês forem ler uma questão ou que o professor de física fala em móvel, esse móvel não estou me referindo a uma cadeira, a uma mesa, a um sofá, não. Isso aqui eu estou me referindo
a um objeto de estudo da cinemática. Então, por exemplo, um carro, eu vou estudar o movimento de um carro, então eu chamo esse carro de móvel. Eu vou estudar o movimento de uma pedra, então eu chamo essa pedra de móvel. Ok? Então, quando você ouvir falar em móvel, esse móvel nada mais é do que um corpo que está sendo estudado o seu movimento pela cinemática. Agora aqui são dois conceitos que eles são distintos. Esse móvel ele pode receber a classificação de ponto material e corpo extenso. Presta atenção. Quando é que eu vou chamar um corpo, quando é que eu vou considerar um corpo ponto material? E o que é que eu tenho que entender quando uma questão me disser um ponto material, blá, 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 blá? É o seguinte, toda vez que você ouvir falar em ponto material na física, está se referindo a um móvel, ou seja, um corpo lá que está sendo estudado o movimento dele, em que suas dimensões são desprezíveis em relação às dimensões envolvidas no estudo. Exemplo bem simples. Eu sou um motorista de uma carreta bitrem, aquela 2 vagões. Aí eu vou fazer uma entrega em Teresina. E aí eu quero calcular o tempo de viagem daqui de Piracuruca até Teresina. Para eu calcular esse tempo de viagem, eu preciso ter o quê? A velocidade média minha e a distância entre Piracuruca e Teresina. Então vamos olhar para a distância Piracuruca-Teresina, aproximadamente 200 quilômetros. A carreta tem aproximadamente 20 metros. Você, olha, 20 metros, 200 quilômetros, ou seja, 200 mil metros. Você percebe que a ordem de grandeza da carreta é muito menor do que a ordem de grandeza da distância, 200 mil metros. Por quê? A ordem da grandeza, 20 é o quê? É 2 vezes 10. Procede? 2 vezes 10. Deixa eu mudar essa cor. Duas vezes 10. Por que 2 vezes 10? Porque eu estou me referindo a 20, né? Então, qual é a ordem de grandeza desse número? Do número 20, qual é a ordem de grandeza? 2 não é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza é quem? É o próprio 10. Agora, vamos lá para os 200 quilômetros. 200 quilômetros são... Vou botar aqui, ó. 200 quilômetros são 200 mil metros. Isso aqui é 2 vezes 10 elevado... Eu tenho quantos zeros aqui? 200 mil, tem 5, né? Então é 2 vezes 10 elevado a 5. Qual é a ordem de grandeza de 200 quilômetros? 10 elevado a 5. Então veja, a ordem de grandeza da carreta é 10. A ordem de grandeza da distância é 10 elevado a 5. Então a gente percebe que a carreta ela é muito, mas muito pequena quando comparado com a distância. Então nesse caso eu posso chamar a carreta de ponto material. Ok? Posso chamar a carreta de ponto material. Beleza. Quando é que eu vou chamar um móvel de corpo extenso? Quando as dimensões do móvel afetam as aferições das grandezas físicas envolvidas, que são aferições, medidas, medições. Então, imagine que ao longo desse meu trajeto, lá possua, né, exista um caminhão um pontilhão, né, uma ponte de 30 metros. 30 metros, em notação científica, seria 3 vezes 10. Qual é a ordem de grandeza do caminhão? Veja que 3 continua sendo menor do que 3,16. Certo? Então, a ordem de grandeza continua sendo 10. Aí a gente vê que, veja, a ordem de grandeza do pontilhão é da mesma ordem de grandeza da carreta.
Então, imagina que isso aqui seja a minha carreta, ó. Fazer aqui a minha carreta, bitrem. Pronto, aqui é a minha carreta, né? Pronto, aí é a minha carreta. E aí eu vou passar aqui por um pontilhão, que é um pouquinho Professor, o maior. desenho é bonito, mano. Na verdade, eu tentei ser desenhista, mas aí me escarraram, não sei porquê. Aí o que que acontece aqui, ó? Vamos supor que aqui é a carreta e aqui é o pontilhão. Para eu medir o tempo que a carreta demora para atravessar, como as dimensões deles são parecidas, eu tenho que levar em consideração o tamanho da carreta. Por que que eu tenho que levar em consideração o tamanho da carreta? Porque eu vou começar a medir quando a frente da carreta subir o pontilhão. E eu vou parar a medição do tempo quando a traseira da carreta A carreta sair. atravessar por completo o pontilhão. Então, como as dimensões deles são pequenas, eu tenho que levar em consideração o tamanho da carreta. Tá certo? Como as dimensões são parecidas. Então, nesse caso, a mesma carreta, eu viajando daqui a Teresina, a mesma carreta não pode mais ser desprezada as dimensões dela. Eu tenho que trabalhar com as dimensões dela para realizar o cálculo da medição do tempo. Deu para entender a diferença de ponto material para corpo extenso? Se fosse eu atravessando o pontilhão, precisaria? Não. Eu seria um ponto material. Por quê? Material. Né? Porque você seria menor que isso, eu sou muito pequeno, as minhas dimensões são muito pequenas se eu comparar com o mesmo pontilhão. Até mesmo com a carreta. Tá certo? Então, se eu tiver um corpo com dimensões parecidas com as dimensões do evento estudado, então ele vai ser um corpo extenso. Se ele for muito pequeno em relação às dimensões do evento estudado, ele vai ser um ponto material. Então, as dimensões são desprezíveis. Tá certo? Então, de forma bem prática, para finalizar, se eu quisesse medir o tempo de viagem com a carreta, as dimensões dela não iriam entrar no cálculo. Seria apenas a distância entre Piracuruca e Teresina. Quando eu fosse medir aqui o tempo que ela leva para atravessar o pontilhão, eu teria que somar a distância, o comprimento do pontilhão com o comprimento da carreta. Ok? Isso aí seria a distância percorrida pela carreta. Isso aí a gente vai ver na aula da semana que vem. Bem, e aí aqui, pessoal, eu acho o conceito primordial da física. É o fulano de tal referencial. Tá certo? O que é o referencial? Referencial é um corpo no qual eu me baseio todo o meu estudo. Como assim, professor? É o seguinte. Referencial vai ser um corpo ou conjunto de corpos em relação ao qual são definidas as posições de outros corpos. Então, por exemplo, aqui tem a BR, tá certo? A BR que liga o litoral piauiense ao sul do estado. BR-343. Se você for fazer um pedal, né? Se for fazer ciclismo às margens ou for caminhar, você vai perceber que existe uma marcação, pessoal, de quilômetros. Por exemplo, Piracuruca aqui está próxima aqui do quilômetro 140. Ou seja, eu estou a 140 quilômetros de algum referencial. Que referencial é esse? Lá onde começa a BR, ou seja, lá em Luiz Correia. Então, a gente está a aproximadamente 140 quilômetros de Luiz Correia, tá certo? Então, esse referencial, a partir de agora, toda vez que a gente for estudar, a gente vai ter que sempre adotar um referencial, tá certo? E vocês vão já entender qual é o motivo desse referencial. Bem, outros conceitos é o conceito de trajetória. O que é a trajetória? A trajetória de um ponto material em movimento é a linha, tá certo? Que descreve a relação é a linha que ele descreve em relação a um referencial.
né? Caso o ponto material esteja em repouso, sua trajetória se reduz a um ponto. Como é isso? O que é que significa isso? Olha aqui. Veja que eu tenho aqui passos de uma pessoa na areia. Então, isso aqui é a trajetória descrita por essa pessoa. A gente vê aqui um avião que deve ser talvez da Esquadrilha da Fumaça, alguma coisa do tipo. E a gente sabe por onde foi que esse avião andou. Por quê? Porque ele deixou suas marcas no ar, no caso a fumaça. Então, isso aqui é a trajetória descrita. Então, a trajetória seria ali a somatória de posições onde esse corpo esteve ao longo aí de sua viagem. E o que é que significa essa questão de dizer que, caso o ponto material encontre-se em repouso, sua trajetória se reduz a um ponto? Ora, porque aí eu vou simplesmente colocar um ponto assim e dizer que isso aqui é o ponto material. Só isso. Ok? Simples assim. Espaço. O que é o espaço? Espaço, pessoal, é um valor algébrico da distância medida na trajetória entre a posição do móvel e a origem da trajetória em determinado intervalo de tempo. Como assim, professor? Veja que eu tenho aqui, olha, uma trajetória. Eu tenho aqui uma... Não vou dizer que é uma reta, porque não é uma reta, é uma curva, né? Mas isso aqui está representando uma determinada trajetória. Tá certo? Nessa trajetória, geralmente a gente tem que adotar esse cidadão aqui, ó. O que é isso aqui? É o sentido adotado para a trajetória. Como assim, professor? O sentido adotado para a trajetória? Toda vez que eu determinar uma trajetória, e essa trajetória geralmente ela é imposta, tá certo? Eu tenho que adotar um sentido. Esse sentido ele vai ser arbitrário. Geralmente, nos exercícios, vocês vão ver a trajetória sempre. Qual é o sentido dessa trajetória? Para a direita. Como é que eu sei, professor, que é para a direita? Primeira coisa, eu tenho essa setinha indicando que é da esquerda para a direita. Então, a trajetória aqui seria isso aqui. E veja que eu tenho dois corpos. Eu tenho um corpo A e eu tenho aqui um corpo B, que a gente vai chamar de ponto material. Por quê? Porque as dimensões dele são desprezíveis. Então, veja que nessa minha trajetória, eu adotei uma posição, que é essa posição 0 aqui, ó, que eu dei o nome de O, representando o quê? A origem. Então, isso significa dizer que essa trajetória ela tem origem nesse ponto. Mas, mesmo a trajetória tendo origem em um ponto, eu posso ter corpos antes da origem da trajetória. E aí aqui a gente tem que atentar para o sinal de menos. Quando a gente visualizar um sinal de menos indicando uma posição, significa que aquela posição se encontra, pessoal, antes da origem. Então, por exemplo, o que é que significa esse B está na posição menos 30? E aí lá no final da trajetória, eu tenho aqui, olha, o quilômetro. Então, o que é que significa isso aqui? Significa dizer que essas unidades, essas posições, elas estão dadas na unidade quilômetro. O que é que significa o menos 30? Significa dizer que esse móvel B, né, esse ponto material, ele está na posição menos 30. Ou seja, a distância entre ele e a origem da trajetória é 30 km, só que ele está 30 km antes da origem, tá certo? Então, ele se encontra 30 km antes da origem. O que é que significa a posição menos 30? Ele está 30 km antes da origem daquela trajetória. O que é que significa eu dizer que o ponto material A está na posição 80 km? Significa dizer que ele está 80 km à frente da origem. E aí, como é que eu represento essas distâncias? Então, essas distâncias elas serão representadas por um S e um índice, né? Uma letra que vai indicar a posição de quem? No caso aqui do corpo B. Então, eu poderia representar assim, ó.
a posição de B é igual a menos 30 km. Opa, posição de B é igual a menos 30 km. Qual é a posição de A? Posição de A é igual a 80 km. Precisa eu colocar o sinal de mais? Não, isso aqui a gente já aprendeu lá desde o infantil 2, que se eu não colocar um sinal antes de um número, significa que ele é positivo. Ok? Tudo bem? Ok. Ok. Bem, e aí, pessoal, vem a coisa que mais confunde. Isso aqui é o que mais mata vocês. Vocês não, nós. Vamos olhar essa charge aqui de Cascão e Cebolinha. Veja que o Cascão ele vem aqui sobre um skate, né? E aí ele grita lá vai o as do skate. Cebolinha olha e faz aqui uma advertência a ele, ó. Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Aí o Cascão responde, dando uma lá de esperto, né? Mas eu estou parado. Quem está andando é o skate. Tá certo? Todo mundo entendeu? Cascão vai a uma velocidade sobre o skate. Cebolinha diz que não pode, né, andar de skate no parque. Então o Cascão diz que ele não está andando, não, ele está parado. Quem está se movimentando é o skate. E aí eu pergunto a vocês, Cascão está parado ou em movimento? Está em repouso ou em movimento? Eu acho que ele está em movimento, professor. Ele Porque tá- ele ele tá tem em- que, tipo, equilibrar o skate. Alguma hora ele tem que se mover, se mexer. Vamos lá. Ele Certo. está em Eu acho movimento que- em relação ao parque, ao chão, ele está em movimento. Mas em relação ao skate, ele está em repouso. Era isso que eu ia dizer. Rapaz, essas meninas estão estudando. Vocês estudaram antes? Foi de vir para a aula? Olha, pessoal, é o Eu seguinte. vi esse assunto ano passado, professor. Foi? É. Ah, Tá olha, Eu vi esse assunto no ano passado. foi? Olha aí. Rapaz, eu digo, almas se salvam. Ó, uma pessoa, olha, uma aluna que lembra o que foi que viu no ano passado. Aleluia, irmão. Vamos lá. Olha, pessoal, é o seguinte. Foi perfeita a resposta. Por quê? Eu tenho que dizer, quando eu vou caracterizar movimento e repouso, eu vou precisar desse cidadão. Tudo eu preciso desse cidadão. Então, quando você ouvir uma pergunta, fulano está em repouso ou em movimento? A primeira resposta que você tem que dar é uma nova pergunta. Está em repouso ou em movimento em relação a que ou a quem? Por quê? Porque para eu caracterizar repouso e movimento, eu preciso de um referencial. E o que é que caracteriza o movimento? O que vai caracterizar o movimento é o móvel, né? Ponto material, seja ele ponto material, seja ele corpo extenso, o móvel mudar de posição com o passar do tempo em relação ao referencial. E esse mudar de posição em relação a um referencial, eu ainda vou dar uma melhorada ainda mais, que é isso aqui. A distância entre eles deve variar. A distância entre quem? Entre o móvel e o referencial. Então, vamos voltar aqui. Vamos olhar para o Cebolinha, vamos olhar para o Cascão e vamos olhar para o skate. Vamos olhar para as três coisas. O Cascão, pessoal, ele vai ser o móvel. Então, móvel é quem mesmo? É o objeto de estudo. Então, nós vamos estudar o movimento do Cascão.
O Cebolinha, ele vai ser o referencial. Vamos olhar primeiro para ele. Referencial 1. Quando o Cascão passa de skate, a distância entre ele e Cebolinha muda? Sim. Sim. Então pronto, se a distância entre Cebolinha e Cascão muda, então eu digo que Cascão está em movimento em relação a Cebolinha, ok? Cascão está em movimento em relação a Cebolinha. Agora, pergunto a vocês, se eu inverter, se eu disser que Cascão é o referencial e Cebolinha é o móvel, presta atenção, Cebolinha agora vai ser o móvel e o Cascão vai ser o referencial. Aqui é onde está a loucura. Cebolinha está lá em pé, não está? Fixo. Não é? Imóvel. Procede? Sim. Então vamos lá. Sim. Pergunta a vocês. Referencial Cascão. Cebolinha agora é o móvel do estudo. É o corpo a ser estudado. A posição, a distância entre Cebolinha e Cascão muda quando o Cascão vai passando de skate? A distância entre eles muda? Muda, pessoal? Ou não? Hein? Eu acho que sim. Ora, vocês me disseram que a distância entre Cascão e Cebolinha muda. Eu quero saber se a distância entre Cebolinha e Cascão muda. Sim. Sim, ora, muda. Vocês nunca ouviram aquele ditado? Ei, fulano, me traz aí tal coisa. A distância daqui para aí é a mesma de lá para cá. Vocês nunca ouviram isso? Então, se a distância de Cascão muda em relação a Cebolinha, né? A posição dele muda em relação a Cebolinha, a posição do Cebolinha também muda em relação ao Cascão. Então, isso significa dizer que se eu colocar o Cebolinha sendo móvel, o Cebolinha também está em movimento em relação ao Cascão. Entenderam a loucura? Mesmo o Cebolinha estando aqui em pé, estático, se eu considero ele o móvel, ele também está em movimento em relação ao Cascão. Por quê? Porque a distância entre ele e o Cascão muda, varia. Então, essa questão de movimento e repouso, eles são mútuos. O que é que significa dizer? É que se um corpo A está em movimento em relação a um corpo B, aquele corpo B também está em movimento em relação ao corpo A. Tá certo? Se o Cascão está em movimento em relação ao Cebolinha, o Cebolinha também está em movimento em relação ao Cascão. Ponham isso na cabeça. Isso é a coisa que às vezes o aluno de ensino médio, ele sai do primeiro ano, ele termina o ensino médio sem saber diferenciar isso aqui. Não importa se eu estou amarrado, né? Não importa se é um poste. Pronto, a árvore lá. A árvore ela está presa ao chão. Se eu considerar a árvore o móvel e o cascão o objeto, né, o cascão referencial, a árvore encontra-se em movimento em relação ao cascão. Por quê? Porque a distância entre eles muda. Tá certo? Tudo bem? É muito maluco. É isso que eu estou Pensar dizendo. desse jeito. É isso que eu estou dizendo. Para você determinar a condição de repouso ou movimento, você adota o referencial, né? Vai ser lhe dado um móvel, você adota o referencial e vê se a distância entre eles vai variar. Se a distância, não importa quem é que está caminhando, quem é que está correndo, quem é que está nadando ou quem é que está voando. Se a gente está aqui agora na aula, se passa um avião aqui em cima,
o avião muda de posição em relação a nós. Então, o avião está em movimento em relação a nós, mas se eu inverter, colocar o referencial sendo o avião, nós estamos em movimento em relação ao avião. Em relação ao avião. Tá certo? Ok? Vai depender muito do referencial, né, professor? Do referencial. Por isso que eu digo que é um dos conceitos, é um dos caras mais importantes no estudo da mecânica. E de vários, né? Na verdade, da física. Ok? E aí a condição de repouso vai ser o quê? A condição de repouso vai ser o móvel não variar. Vai ser o móvel não variar sua posição com o passar do tempo em relação ao referencial. Certo? Se não mudar de posição, está em repouso. E aí nós voltamos lá para o que vocês disseram. Ora, veja, o skate ele está em movimento em relação ao cebolinha. Por quê? Porque o skate muda de posição. Só que o cascão, em relação ao skate, quando o referencial é o skate, o cascão, toda vez que olha para baixo, o skate está lá. A distância entre o cascão, desde que, claro, o cascão não pule, né, no skate, mas enquanto ele vai apenas deslizando aqui, a todo momento que o cascão olha para o skate está sob os seus pés. Então a distância entre eles não muda. Então isso significa dizer que o cascão está em repouso em relação ao skate. Então a gente pode colocar aqui, ó, cascão em repouso em relação ao skate. Ok? O cascão sendo o móvel e o skate sendo o referencial. Mas assim como a condição de movimento é mútua, a condição de repouso também é mútua. Então, se eu inverto e eu digo que o cascão é o referencial e o skate é o móvel, eu também vou dizer que o skate ele está em repouso em relação a quem? Ao cascão. Em relação ao cascão. Por quê? Porque a distância entre o skate e o cascão, ele não muda. Tá certo? Ok? Para finalizar essa questão, pessoal, de movimento e repouso, olha aqui. Imagine que eu tenho aqui um vagão, uma estação, tá certo? E aí aqui dentro, olha, aqui dentro do trem, tá esse cara sentado, eu tenho essa lâmpada e eu tenho aqui um passageiro aqui fora, na estação. Então o trem vai passando lá, ó. Bum! Ok? Vai passando lá. Se eu considerar o cara sentado como móvel e a lâmpada como referencial, eu pergunto a vocês, a distância entre o cara sentado e a lâmpada vai mudar? Não. Não vai mudar. Não vai mudar. Então presta atenção. Mesmo o trem indo lá em alta velocidade, como o cara está sentado aqui a uma distância x da lâmpada e essa distância não muda, significa dizer que esse cara está em repouso em relação a essa lâmpada. E o contrário também é válido. O que é que significa dizer? A lâmpada também encontra-se em repouso em relação a esse cara. Ok? Agora, quando eu olho para esse cara aqui, o trem vai passando. O cara está sentado. Mesmo o cara estando sentado, toda hora que esse observador olha para esse cara, a distância entre eles aumenta. Por quê? Porque o trem está viajando para cá. Então ele vai se distanciando cada vez mais. Ou seja,
a distância entre eles muda. Então, em relação a esse cara, esse aqui está em movimento. E o contrário também é verdadeiro. Se esse cara for o referencial, a distância entre ele e esse aqui muda. Então eu digo também que esse cara está em movimento em relação àquele referencial. A mesma coisa acontece aqui, ó. Eu tenho aqui o ônibus que ele vai passando para cá. Eu tenho aqui uma pessoa parada, né, em pé aqui, e eu tenho aqui um poste, né, do ponto de ônibus. E à medida que o ônibus vai passando, tanto o ônibus como todos os passageiros estão, né, tudo que está dentro do ônibus está em movimento em relação a esse poste. Por quê? Porque a distância entre eles vai mudando, vai aumentando ou vai diminuindo dependendo do sentido do movimento. Mas o contrário também é diferente. Se eu considerar o ônibus como referencial, esse poste vai estar em movimento em relação ao ônibus. A calçada está em movimento em relação ao ônibus. Tudo que muda de posição em relação ao ônibus está em movimento em relação a ele. Tá certo, pessoal? Então, para determinar essa questão de repouso e movimento, tirem da cabeça caminhando, tirem da cabeça correndo, nadando, voando. A única coisa que você precisa é olhar o referencial, olhar o móvel, né, o objeto de estudo, e ver se a distância entre eles muda. Se mudar, independentemente do cara estar caminhando, estar correndo, estar dormindo, infartou, morreu, independentemente disso, se mudar de posição, vai estar em movimento em relação ao referencial. Ok? Outra coisa, último exemplo. Vamos supor aí que o Carlos ele vai pedalar aí com o Alex, os dois. E aí eles vão emparelhados, cada um numa bicicleta. Toda hora que o Carlos olha para o lado, o Alex está na mesma posição. Toda hora que o Alex olha para o Carlos está na mesma posição, mesma distância entre eles. A distância entre eles não muda. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou dizer o seguinte, vou perguntar o seguinte. Carlos, está em repouso ou em movimento em relação ao Alex? Em repouso. Em repouso. Em repouso. Tá certo? Aí você diz assim, professor, mas como é que a pessoa está em repouso se ele está gastando energia? Não, mas ele não está em repouso, ele não está no repouso absoluto. Outra coisa que vocês têm que ter em mente. Não existe repouso absoluto e nem movimento absoluto, tá certo? Qualquer corpo pode ser encontrado um referencial no qual ele esteja em repouso. E qualquer corpo pode ser encontrado um referencial para o qual ele esteja em movimento. Então não existe questão de repouso absoluto, nem repouso, nem movimento absoluto. Tá certo? Tudo bem? Acharam complicado essa questão? Vamos lá. Na verdade, com a sua explicação falando de distância, ficou bem mais simples. Isso. Verdade. Você olha para a distância, tá certo? Se mudar, beleza. Se não mudar, está em movimento, independentemente de ser um poste, tá certo? Independentemente de ser um objeto estático ou um objeto animado. Se a distância entre ele e o referencial mudar, tá certo? Eu digo que está em movimento em relação, claro, àquele referencial. Pessoal, a trajetória, voltando ainda só para falar um pouco da trajetória, a trajetória também vai depender desse cara, ó, do referencial. Tá certo? A trajetória também depende do referencial. Trajetória de quê? De um corpo. Trajetória descrita por um corpo depende do referencial. Como assim, professor? Vamos imaginar esse exemplo aqui, olha. Pessoal, eu estou achando que a gente vai precisar de uma aula extra essa semana, mais uma aula, para poder terminar essa primeira parte.
Mas depois a gente vê isso aí. Vamos lá. Ó, imagina que eu tenho aqui um vagão e esse vagão ele esteja andando nessa direção. Ó, tá aqui a seta indicando o sentido do movimento. Aí imagina que eu tenha lá essa lâmpada, ela tá pequenininha aqui. Vou até tentar aqui dar uma ampliada aqui para ver se melhora para vocês. Ó, eu tenho aqui uma lâmpada e essa lâmpada ela despenca, ó, e cai. Aí presta atenção, eu tenho duas situações. Eu tenho uma situação em que eu tenho aqui um observador dentro do vagão. Quando esse observador olha para o vagão, olha para a lâmpada, melhor dizendo, caindo, ele vê a lâmpada caindo em linha reta, ó, na vertical, desse jeito. Então isso aí, quem está dentro do vagão vai ver isso aí. Agora, o que é que acontece quando eu tenho um observador fora do vagão? Quando eu tenho um observador fora do vagão, ele vê a lâmpada descrever essa trajetória parabólica. Ó. À medida que o vagão vai se movimentando para a direita, essa lâmpada vai caindo. Então ele vai enxergar essa lâmpada descrevendo essa trajetória. Quem que vai observar? Esse cidadão fora do vagão. Mas por que, professor, que ele vê a lâmpada descrevendo uma trajetória parabólica? Porque em todo instante, pessoal, essa lâmpada, antes dela desprender, vamos supor que esse ponto seja a lâmpada. Antes da lâmpada desprender, ela já possuía uma velocidade para a direita. Apesar da gente ainda não ter falado de velocidade, mas eu vou colocar aqui. Ela já possuía uma velocidade para a direita. Que velocidade é essa? Alguém sabe me dizer que velocidade é essa? Qual é a velocidade que a lâmpada viaja? A velocidade do vagão. Então, essa lâmpada, ela viaja com a velocidade do vagão. Então, ela está viajando para a direita. O que é que acontece quando ela se desprende? Quando ela se desprende, ela adquire uma velocidade para baixo. Essa velocidade é a velocidade que eu vou dizer aqui de queda. Velocidade de queda. Então, ela adquire uma velocidade para baixo. Isso aqui me dá uma coisa que a gente vai chamar de velocidade resultante. Ou seja, isso aqui vai fazer com que, se eu não tivesse essa queda, ela iria descrever uma trajetória aqui em linha reta. Ó. Se ela não se desprendesse, ela iria viajar aqui, ó, em linha reta. Por que ela iria viajar em linha reta? Ora, porque ela está presa ao vagão e o vagão viaja aqui. Mas à medida que ela começa a cair, ela começa a sair daquela trajetória, porque ela vai ganhando velocidade para baixo. Então, toda vez que o cara olha para ela, ela está aqui, ó. Aí ela vai caindo, 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 até que acha o chão. Isso aqui é o que a gente vai estudar lá na cinemática vetorial, que é o que a gente chama de composição de movimento. Então, por enquanto, não precisa se atento, ficar triste se não entender o motivo dessa formação de movimento, não. O que você tem que entender é que a trajetória de um corpo depende do referencial também. Ok? Bem, aqui a gente chega, pessoal, numa coisa que também confunde um pouquinho às vezes, que é o chamado deslocamento escalar. Tá certo? Que horas já são? 3h24, não é? 3h24. Deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar, pessoal? Deslocamento escalar, ele é a distância entre a posição inicial de um corpo e a sua posição final durante o movimento de um móvel. E aí eu vou destacar isso aqui, ó. Distância
entre a posição inicial, que vai ser representado sempre por esse S0, S maiúsculo 0, e a posição final, que vai ser representada por esse SF. Tá certo? Então, toda vez que você vê esse ΔS, está se referindo a deslocamento escalar. Toda vez que você vê esse S0, posição inicial. SF, posição final. Então, o deslocamento escalar, né, vai ser a distância entre essas duas posições. E como é que eu sei qual é a distância entre essas duas posições? Ora, é só eu fazer a posição final menos a posição inicial. Quem é a posição inicial? Em todo problema, a posição inicial é a posição de onde o móvel sai. Posição de onde o móvel sai. Exemplo. Vamos supor que eu vá, né? Tem lá um exemplo dizendo assim, por exemplo, Maria saiu do quilômetro 3. Então, onde é a posição inicial? Quilômetro 3. E depois de meia hora chegou ao quilômetro 10. Então, onde é a posição final? Lá no quilômetro 10. Então, essa posição final aqui é a posição, o nome já está dizendo, não é a posição final, é a posição de chegada, é onde o móvel vai chegar. Presta atenção, segundo o deslocamento escalar, o meu móvel ele pode receber uma classificação, o movimento dele. O movimento dele ele pode ser classificado em progressivo ou retrógrado. Quando é que um móvel vai descrever um movimento progressivo? Toda vez que o meu ΔS for maior que 0, ou seja, for um número positivo, significa dizer que eu viajo na direção da trajetória, melhor dizendo, no sentido da trajetória. Então eu vou dizer que esse movimento é progressivo. Exemplo, Maria Clara saiu do quilômetro 5 e chegou ao quilômetro 10. Então ela chegou aonde? Quilômetro 10. Ela saiu de onde? Quilômetro 5. 10 menos 5, 5. 5 positivo. Então o movimento da Maria Clara foi progressivo. Ok? Agora vamos supor que a Graziela saia do quilômetro 10 e retorne ao quilômetro 5. Qual é o deslocamento escalar da Graziela? Bem, ela chegou onde? No quilômetro 5. Ela saiu de onde? Do quilômetro 10. 5 menos 10, menos 5. Então a Graziela retornou em direção à origem 5 quilômetros. Então, devido ao ΔS dela ser menor que 0, ela descreveu um movimento retrógrado. Ok? Vou fazer aqui o último exemplo de hoje. Olha aqui. Um carro parte às 7 horas de um ponto localizado no quilômetro 50 de uma rodovia. E às 10 horas ele se encontra no quilômetro 110. Qual o deslocamento escalar do carro no intervalo de tempo citado? Então vamos lá. De onde foi que o carro saiu? O carro Do quilômetro 50. Pronto, o carro saiu do quilômetro 50. Então isso aqui é quem? Isso aqui é a posição inicial dele. Isso aqui é o S0. Tá certo? S0. Então eu vou botar aqui, ó, S0, 50 quilômetros. Depois eu volto para determinar esse tempo. E aí ele chegou, né? E às 10 horas ele se encontra no quilômetro 110. Então ele chegou ao quilômetro 110. Então isso aqui é a posição final. Muitos autores, pessoal,
eles podem representar esse SF simplesmente por um S, ok? Simplesmente por um S. Então, quando vocês virem S e S0, o S representa a posição final. Já o S0 vai sempre representar a posição inicial. Vocês podem ver também alguns autores, ao invés de usar S0, usar SI, tá certo? Para ser posição inicial. Aí vai muito de autor para autor. Então, a posição final dele, 110 quilômetros. 110 quilômetros. Ok? Bem, qual é a pergunta? Qual o deslocamento escalar no intervalo de tempo citado? Qual foi o intervalo de tempo citado? De 7 horas até 10 horas. Então, ele quer saber aqui o deslocamento. Então, para calcular o deslocamento, a gente pode vir aqui, ó. ΔS é igual a SF menos S0. ΔS é igual a 110, que é a posição final, menos 50. Ou seja, ΔS é igual a 60. 60 o quê? Pessoal, nunca pode esquecer a unidade de medida, tá certo? Porque sem a unidade de medida a gente não sabe o que é, ok? Então, por exemplo, sua mãe só diz assim, vamos supor que a mãe do Cicinha diz assim: Cicinha, meu filho, vá lá no comércio e compre 3. Aí o Cicinha, vou largar a aula de arte de mão. Aí vamos supor que o Cicinha vai perguntar: mas eu vou comprar 3 o quê, mamãe? Ora, a mãe dele não disse o que era para ele comprar, só deu um número. Então, um número, sem eu saber, sem ter nada associado a ele, não serve para nada. Então, já pensou se eu digo apenas aqui ΔS, 60? 60 o quê? 60 quilômetros, 60 metros e 60 centímetros. 60 carros. Né? Então, ele andou aqui quanto? 60 quilômetros. Então, tem que colocar aqui. Nunca esquecer dessa unidade. Como o deslocamento foi 60 quilômetros, ele pergunta aqui, ó, o movimento é progressivo ou retrógrado? Aí você vai olhar para o sinal. Se é positivo, ele andou para frente, vamos supor assim, ele andou no sentido da trajetória. Então é movimento progressivo, tá certo? Movimento progressivo. Ok, pessoal? Pessoal, vou parar a gravação aqui porque não dá tempo a gente falar de velocidade média. Então, a gente conversa na próxima.